salvar as vidas dos pacientes ou atender às exigências dos planos de saúde. Na primeira parte da reportagem, Mário Rezende conta 2 casos em que a burocracia dos convênios se chocou com a missão dos médicos de salvar vidas. Dona Líbia reza sobre o leito do filho na unidade de terapia intensiva. É mais uma tentativa de ajudar o pequeno Jaime a vencer a luta contra a morte. O bebê foi operado de uma infecção no intestino e ainda corre risco de vida. Eu não pude ainda pegar o meu bebê, eu não peguei ele no colo ainda. Eu passo a mão, faço carinho, mas eu ainda não peguei ele no colo. Ainda não pude abraçar e sentir o meu filho. Dona Líbia tenta esquecer agora todo o sofrimento que viveu antes do parto. Ela foi retirada da sala de cirurgia depois de ser anestesiada e teve que esperar 12 horas numa ambulância para dar à luz numa maternidade pública. Um drama que pôs em risco a vida dela e do bebê. Esse caso representou uma situação de profunda reflexão sobre os rumos que a nossa medicina está tomando. No momento que se discutia planos de saúde, que o Congresso votava, que a sociedade reivindicava maior apoio, maior amparo, a gente via na prática como essas coisas estão acontecendo. Desde o início da gravidez, Dona Líbia se tratou no Hospital Metropolitano, na zona norte do Rio. No dia 2 de outubro, 7º mês de gestação, ela sofreu ruptura na bolsa e foi levada para a emergência do hospital. Os médicos chegaram a anestesiá-la para fazer a cesariana, mas na hora da cirurgia resolveram transferi-la para outro hospital. O anestesista Isaac Levi anotou o motivo: problemas burocráticos. Nós vamos explicar melhor. Dona Líbia não poderia fazer o parto porque ainda tinha 2 meses de carência no plano de saúde. O contrato também não dava cobertura para a UTI neonatal, que seria necessária por causa do estado grave do bebê. O que se corria no momento em que eu fui retirada da maca, a alegação foi que a Golden não tinha como cobrir o neonatal. Então, quer dizer... Você ouviu isso na hora? Eu vi, o médico chegou para mim e falou que era um probleminha burocrático. Disse, olha, Olivia, infelizmente está acontecendo um problema burocrático e eles até evitavam de comentar esse assunto comigo devido à minha pressão alta. 11 dias depois, o Metropolitano alegou um novo motivo para a transferência. O hospital não tinha UTI neonatal para cuidar do bebê. A grande pergunta a ser respondida é quem determinou a transferência dessa paciente no momento que ela iria começar a ser operada. Agora eu pergunto para o diretor desse hospital, e o hospital tem um diretor técnico, cadê a filantropia que ele exerceu neste caso, no meu caso? Aonde está a filantropia do hospital? Se o hospital é um hospital filantrópico. Procurei o diretor do Metropolitano para fazer esta e outras perguntas, mas nem ele nem os médicos querem falar sobre o assunto. Eles terão sim que dar explicações ao Conselho Regional de Medicina, o órgão que fiscaliza os profissionais da área médica. O médico não pode nunca perder de vista que ele tem autoridade, competência e é prerrogativa dele, enquanto médico do seu paciente, a conduta médica não deve sofrer esse tipo de interferência quando se tratar de uma situação de risco, de uma situação de urgência ou de emergência. Então, nesse caso da Líbia, nós já abrimos uma sindicância, o CREMER já abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade da diretoria médica da empresa, até onde vai a responsabilidade da diretoria técnica do hospital, até onde vai a responsabilidade da equipe que atendeu a paciente. Mas tudo parece contribuir para que casos como o de Dona Líbia virem rotina no país. O Conselho Regional de Medicina do Rio recebeu no ano passado mais de 300 denúncias, a maioria envolvendo médicos e planos de saúde. Como ele tem que respeitar ou tem que seguir normas contratuais dessas empresas, ele entra em situações de conflito até com o próprio Código de Ética Médica. Ele tinha uma vida, ele era muito forte, era um homem ativo, uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida. A família do despachante Rachid Abeid, que morreu em maio deste ano por falta de atendimento num hospital do Rio, responsabiliza a médica que estava de plantão. Rachid sofreu um infarto e foi levado pela mulher ao pronto-socorro. Ficou 2 horas na sala de espera e foi vencido pela burocracia do hospital e do plano de saúde.
Apenas 2 dias antes de sofrer o infarto, Rachid havia trocado de plano de saúde, justamente pensando em receber um atendimento médico melhor quando precisasse. Mas quando chegou aqui ao hospital, ele ainda não tinha a carteira de identificação do novo plano e nem o nome cadastrado na lista de associados. E não adiantou a médica de plantão determinar que ele fosse internado na UTI. A clínica recusou o atendimento. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse sido medicado, socorrido corretamente, eu tenho certeza que ele estaria aqui com a gente. A família denunciou a médica à polícia e está processando o hospital. O juramento que a doutora fez, eu acho que ela tinha que ter tomado uma atitude mais séria, mais rápida, mais... Entendeu? Que é para poder salvá-lo. Porque ele faleceu por causa da falta de atitude da doutora. E a clínica com essa burocracia. O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro acha que casos como esse podem ser evitados se os colegas começarem a atuar a favor dos pacientes e não apenas dos planos de saúde. O médico deve agir de acordo com a sua avaliação técnica. Depois discute as questões burocráticas quando terminar a intervenção médica sobre o doente. Mas se ele perder o emprego? Se ele perder o emprego, ele está perdendo o emprego por uma causa muito nobre e ele deve procurar o sindicato para a gente tentar reverter essa situação. O sindicato é feito para isso. Agora, o que não podemos é, por causa da manutenção do emprego, colocar em risco vidas de pacientes. Há quase 20 anos, o Dr. Flávio Tanuri trabalha na maternidade Carmela Dutra, que hoje dirige. O hospital não recebe dinheiro dos pacientes e nem dos planos de saúde. Mesmo assim, realiza o maior número de partos da rede pública do estado. O Dr. Tanuri se orgulha de ter ajudado a salvar a vida de Dona Líbia, mas não esquece de quem deixou de lado essa obrigação por causa de interesses financeiros. A dúvida que fica é saber se no momento em que a pessoa está correndo um risco de vida, e ali era um risco materno e fetal, eram 2 vidas, respeita-se carência ou respeita-se a dignidade da vida humana? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. Veja em seguida quem é o médico brasileiro hoje e o que ele espera da profissão. Os médicos estão na UTI. A conclusão é da maior pesquisa já feita no país. Estressados, mal pagos e desiludidos, eles pensam no futuro da profissão numa relação com o paciente cada vez mais controlada pelos planos de saúde. A medicina ainda é uma das profissões mais disputadas em qualquer exame vestibular. Todos os anos, milhares de jovens lutam por uma vaga na faculdade, enquanto sonham com um futuro de realizações. Desde pequeno sempre quis ser médico e teve influência do meu pai também, eu sempre gostei muito. Eu acho que é uma profissão assim que, apesar de ser muito desgastante, é uma profissão que você vai ter um retorno muito grande e uma gratificação também. Eu imagino lá correndo, feito um doido lá no hospital, aquela vida toda maluca, bem movimentada. Eu acho que vai ser bem aventura o negócio, né? Mas a dura realidade da medicina surge logo nos primeiros passos da profissão. É muito trabalho, pouco dinheiro e a gente se dedica muito e tem pouco retorno, sabe? É uma vida dura e a gente está ainda na residência, a gente está todo dia, vem todo dia aqui, chega bem cedo, sai bem tarde, chega em casa ainda tem que complementar o trabalho, estudar, porque tem que estudar para ter uma boa formação. Diferente das outras pessoas da minha faixa etária, que já estão formadas há mais tempo, que já estão ganhando dinheiro, que estão aproveitando, que estão com uma vida diferente, e eu estou numa fase onde eu tenho que me esforçar mais para poder subir. Medicina é um sacerdócio. A esperança é ter um consultório, poder ter um paciente mais diferenciado e tocar uma vida mais tranquila, né? Eu também esperava isso. Mas eu acho que a tendência de evolução da assistência médica no Brasil é você trabalhar para os convênios, né? E a remuneração que os convênios dão, em geral, ao médico, não é a que o médico gostaria de receber. A esperança nossa é que com o tempo a coisa melhore, né? Mas para muitos as coisas estão piorando, a começar pelo salário.
Os médicos brasileiros ganham em média R$ 1.280 por mês. E para chegar a isso, 75% deles trabalham em 3 empregos. Apenas 20% dos médicos não dependem dos planos de saúde. Estes são alguns dados da maior pesquisa já realizada no Brasil sobre a profissão de médico. A Fundação Oswaldo Cruz entrevistou mais de 14 mil profissionais em todo o país. E os resultados acabam de ser publicados neste livro, Os Médicos no Brasil, um retrato da realidade. Um retrato preocupante, segundo a própria pesquisa concluiu. Quem precisar de um médico hoje vai encontrar um profissional desgastado e insatisfeito com o trabalho. A socióloga Maria Helena Machado, da Fundação Oswaldo Cruz, trabalhou 2 anos na pesquisa e chegou à conclusão de que os médicos estão na UTI. Quando a gente iniciou a pesquisa, a gente falou que a gente ia tirar os médicos do UTI. E a gente percebeu que os médicos continuam na UTI. UTI por causa dos salários, condições de trabalho, estresse, desgaste, a visão pessimista que eles estão hoje da saúde, do próprio mercado de trabalho e tudo mais. O infectologista Arthur Timmer mantém o perfil do médico brasileiro. Ele administra a rotina entre o consultório, 2 hospitais e o difícil relacionamento com os planos de saúde. Uma das grandes dificuldades com que a gente sempre se depara é: será que o convênio vai cobrir isso? Será que nós vamos conseguir fazer o que nós precisamos fazer com o paciente? O convênio vai nos dar essa retaguarda, vai dar retaguarda ao paciente para que nós possamos dar a ele o atendimento que ele necessita? Mas o que torna o Dr. Arthur diferente da maioria dos colegas é que depois de 20 anos de profissão, ele decidiu mudar a atitude em relação aos convênios. Eu vou fazer o que precisa para o paciente, independente de pensar se o convênio pode ou não dar cobertura. Na medida que esse paciente tem um direito de cobertura através de um convênio, esse convênio tem que, por obrigação ética, moral e humana, sem dúvida, nos fornecer toda a retaguarda para que nós possamos dar a melhor atenção para o paciente. Essa mesma preocupação foi revelada por todos os profissionais com quem conversei. Segundo eles, o médico precisa se aproximar mais do paciente, ter mais atenção com ele. Mas a opinião geral é de que esta atitude é limitada pelas regras dos planos de saúde. Aquela relação médico-paciente de mais antigamente, em que era estritamente médico-paciente, não havia nenhum intermediário, hoje já é uma relação a 3. A partir do momento que se criou esse intermediário frequentemente tenta, por razões comerciais, e intermediário que eu digo são as empresas de plano de saúde, por razões comerciais, elas tentam interferir na relação médico-paciente de modo que o lucro seja sempre conseguido. Os médicos estão caminhando para se tornar os verdadeiros boias frias dos planos de saúde. Por quê? Porque eles, na prática, são empregados sem direitos trabalhistas, recebendo remunerações aviltantes e assumindo todo o risco decorrente das suas atividades profissionais. O pessoal fala, o que me dá dinheiro no convênio é volume. Eu acho que isso está errado. Certamente, você diminuindo a qualidade da tua atenção ao paciente, vai até vai encarecer o custo desse atendimento, porque aí que você vai ter que começar a pedir exames tomográficos, exames mais sofisticados, que muitas vezes o simples exame clínico, o simples conversar com o teu paciente, faria com que você não pedisse. É óbvio que o médico, ele se pauta por determinadas situações com relação aos convênios. Mas isso não impede o livre exercício da medicina de forma alguma. De forma alguma. O médico não tem que se aviltar ou se ferir do ponto de vista moral ou filosófico em relação a isso. Não existe esse tipo de pressão. Claro, eu estou falando de alguns convênios, de alguns planos de saúde, eu não estou falando no geral. Existe sim no mercado, a gente sabe disso, situações que são até constrangedoras para o médico. O médico Márcio Rosa, superintendente de um dos maiores planos de saúde do país, reconhece que os baixos salários contribuem para a situação. Os planos não podiam pagar mais? Deveriam pagar mais. Nós temos absoluta convicção que o médico devia ganhar muito mais. Mas por que o médico não pode ganhar mais? Quanto mais você encarece buscando exames complementares desnecessários, excesso de exames, internações desnecessárias, permanência do doente desnecessário, quanto mais se encarece, né, nesse lado, menos vai sobrar para o médico no sistema. Eu sempre digo que ele é vítima porque recebe
a menor fatia do sistema de saúde. E ele é o vilão também, porque no final ele propicia, bem ou mal é ele que propicia os custos. A crise que atingiu os médicos está criando outro consenso, o de que é preciso reformular a formação do profissional para recuperar os valores tradicionais da medicina. Existe no país um sistema único de doenças. Esse sistema único de doenças tem como um tripé perverso a indústria farmacêutica, os donos de leitos hospitalares e os fabricantes de equipamentos hospitalares. Esses três segmentos precisam de uma população doente, porque se eles tiverem uma população sadia, eles não vão poder vender os seus remédios, não vão poder ocupar os seus leitos e não vão poder vender seus aparelhos hospitalares. E a população é que está sendo prejudicada por isso, porque hoje o nosso médico recém-formado, ele está sendo formado para receitar remédio, internar paciente e pedir exames sofisticados, mesmo para fazer diagnósticos relativamente fáceis. Com grande certeza, o médico que se formou, ele não está capacitado a fazer a medicina sem aparelhagem, porque ele não foi ensinado dessa maneira. Pode ser um excelente estudioso, ter sido um excelente aluno, um excelente médico, muito estudioso, tem uma capacidade de raciocínio muito boa, mas ele, sem a medicina armada, como nós chamamos, ele não consegue progredir naquele tratamento do paciente ou diagnóstico, né? Melhorar o atendimento médico no país não é uma missão fácil nem rápida, mas a população que precisa de ajuda não pode esperar. O Conselho Federal de Medicina avisa que vai reforçar a atuação para garantir que os médicos possam cumprir suas obrigações. Os conselhos de medicina, eles foram criados pela Lei 3268 e que lhes dá o poder de fiscalizar a prática médica. Como esta lei não foi revogada, compete aos médicos trabalharem, quer sejam atendendo pacientes de planos privados, quer sejam na área da saúde, seguindo os princípios basilares da ética médica, que é uma relação médico-paciente forte, ou seja, um compromisso fundamental com o paciente e não com o plano privado de saúde. Se esse compromisso estivesse sendo cumprido, certamente Dona Líbia não seria arrancada do hospital na hora do parto. E ao invés de lembranças ruins, ela só teria orações pela recuperação do filho.